Mas afinal, acabou Airbnb para os estúdios? Hoje eu trago para vocês um dos temas mais complexos do mercado imobiliário atual, que entrou em discussão agora, ano passado, com o decreto que saiu, fazendo algumas mudanças do plano diretor de 2014. Assunto complexo, assunto que provavelmente eu vou dividir em várias partes, até porque ainda está em discussão, então ainda é um cenário muito incerto. Preciso ter cuidado em como que eu passo essas informações para vocês, mas eu acho importante que todo mundo entenda o que está acontecendo, principalmente você que já comprou ou alguém que está pensando em comprar. Eu sou a Natália Dantas, a sua corretora de imóveis. Aqui é o lugar onde você se mantém informado, aprende sobre o mercado imobiliário de uma fonte segura e que está todo dia na rua atendendo o cliente. Começa agora o Radar Imobiliário. Então vamos começar do início. Já pega seu cafezinho, hoje eu trouxe até uma canequinha temática, porque o assunto é complexo. Passei ontem o dia estudando sobre, ainda não aprendi tudo o que eu precisava, mas vamos conversar do que nós temos hoje. Em 2014, a cada 10 anos, nós temos um novo plano diretor, estamos falando especificamente aqui de São Paulo. O plano diretor começou a incentivar e até certo ponto exigir que as incorporadoras trouxessem opções de moradia social, né, uns imóveis com uma renda um pouco mais baixa e um valor também mais baixo, para próximo do eixo de transporte. E isso é maravilhoso, porque acabou trazendo as pessoas que por muitas vezes ficavam 3, 4 horas no transporte para morar próximo do trabalho. Então, começaram a subir alguns prédios nas zonas de interesse, né, onde realmente tinha eixo de transporte, então próximo ao metrô, próximos aos terminais, para fazer com que essas pessoas conseguissem otimizar o tempo e ter mais qualidade de vida. E foi aí que surgiram, né, esse boom de imóveis de HIS e HMP. Temos também o R2V e o NR, mas a gente fala sobre eles um pouquinho mais à frente. Vamos focar primeiro no HIS e HMP. O HIS, ele tem uma faixa de renda um pouco mais baixa, até 5 salários mínimos, e o HMP de 5 a 10 salários mínimos. Quando surgiu essa ideia, as incorporadoras foram incentivadas de que forma? Hoje, para você conseguir subir o empreendimento em algumas áreas, você precisa ter uma taxa, tá? E essa taxa, ela se chama... Vou ter que colar. A taxa se chama outorga. A outorga, ela também vai englobar o valor de metro quadrado. Então, para eu subir hoje um médio alto padrão na rua X, eu precisaria pagar o valor Y de outorga. O plano diretor veio e disse, olha, se você, incorporador, subir junto com o seu empreendimento também um HIS ou um HMP, eu vou te isentar de algumas taxas. Então começou a ficar mais interessante para construir e trouxe habitação feita por incorporadoras grandes, que nós já conhecemos hoje em dia. Esses imóveis, de acordo com o plano diretor, eram focados exclusivamente em habitação. Então ele era focado para que aquela pessoa que se enquadra dentro dessa faixa de renda conseguisse comprar um imóvel num bairro que antes ela não conseguiria. Muitos investidores foram induzidos a também investir nesse tipo de imóvel, porque no plano diretor não tinha nada que o impedisse de comprar. O que ele precisaria? Assinar um termo onde ele se responsabilizava de que aquele imóvel seria exclusivamente para habitação. Então, se você comprou um estúdio, com certeza você assinou esse termo. O que hoje está começando a gerar um certo ponto de discordância? O plano diretor anterior já acabou, 2014, 2024. Em 2020 foi o boom
de estúdios, então começou a subir muito estúdio, foram vendidas muitas unidades. Em 2025, saiu esse decreto, onde trazia alguns pontos que em 2014 não tinham sido esclarecidos. E eu não estou aqui para apontar quem está certo, quem está errado, porque é um assunto que ainda está em discussão. Eu sou formada em Direito, então eu entendo alguns pontos, entendo onde às vezes você consegue achar uma brecha na lei, entendo algum ponto que eu acho que talvez retroagir também algum ponto de uma lei que não estava muito bem esclarecida, na minha opinião, também não é tão legal, mas ainda está em discussão. Foi o que eu falei, é um tema complexo, é um tema difícil da gente conversar, e eu tô até aqui pensando e medindo as palavras porque é uma incerteza hoje. Então, conforme surgirem atualizações, eu vou trazendo e vou instruindo vocês da melhor forma possível. Mas o que mudou nesse decreto de 2025? A prefeitura teve um entendimento de que essas unidades não poderiam ser exploradas em plataformas como Airbnb, Booking ou qualquer outra plataforma de modalidade do que nós chamamos de short stay, seriam as diárias. Elas não têm essa finalidade comercial, a finalidade é estritamente residencial. Então, ela trouxe também alguns pontos para aprimorar algumas questões que ficaram em aberto no plano diretor de 2014, sendo elas o teto de valor. Antes não tinha um teto de valor do imóvel e agora nós temos de acordo com a renda. Então pode ter acontecido algumas compras onde o valor que o imóvel vale hoje é menor do que o valor do imóvel no momento da compra. Existe também uma questão que poucas pessoas sabem, é que o seu apartamento só poderá ser vendido daqui a 10 anos. Então, antes dos 10 anos, essa venda não pode ocorrer. E fixou também o teto do valor de aluguel e o teto do valor da pessoa que vai morar nesse apartamento. Então, ela se baseia também no teto da compra. Então, do HIS até 5 salários mínimos. Então, a pessoa que vai alugar esse apartamento, ela tem que ganhar até 5 salários mínimos e esse valor não pode ultrapassar 30% da renda dela. Quem comprou HMP e vai morar num HMP de 5 a 10 salários mínimos, também mantendo essa faixa de até 30% da renda da pessoa. Então aqui embaixo vocês conseguem ver os valores que hoje são fixados nesses valores de aluguel. Então, quem comprou? Eu queria muito vir aqui e trazer uma solução e pensar num plano bom para o investidor ou para a pessoa que se enquadrava naquele momento de compra, o que ela pode fazer nesse instante. Assim, não temos nada definido. Então, eu acho que não é ainda um momento de pânico e não é um momento para tomar nenhuma medida. Está em discussão, tem muita gente correndo atrás, tem muito advogado trabalhando nisso, muita incorporadora também tentando resolver tudo isso, mas por hora está incerto, tá? Então eu espero voltar em breve para abordar novamente esse assunto com vocês. Espero que vocês tenham entendido brevemente como é que funciona. Se você tem qualquer dúvida, deixa a pergunta aqui embaixo, eu gravo um novo vídeo para trazer mais informações para vocês. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Um beijo, fica com Deus.